Bom dia, bom sábado para todos. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho, orar um pouco, compartilhar. O Ale acabou de postar um vídeo, tá numa comunidade fazendo entregas. E no Brasil, o Brasil vive um momento muito difícil, onde existem tantas dificuldades. Eu acho que é um momento onde faltam palavras. Um momento... A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas, né? Tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de falar, tempo de se calar. Um momento de chorar, né? Um momento de acolher aqueles que estão passando por tantas perdas, sofrimento, dificuldades. Pessoas próximas que perderam seus familiares, conhecidos nossos que morreram nessa semana, cidades vivendo, enfrentando situações tão difíceis, tão adversas, tão impensadas. Como isso é difícil. Nós não nascemos sabendo e não aprendemos a viver e a lidar com as perdas, com a morte, com situações que nós não conseguimos, né, que fogem ao controle. Tem sido difícil. Passei e sou envolvida há muitos anos com povos que vivem em situações extremas de dificuldade, onde aprendi a lidar com o sentimento, com a perda, com a morte, onde já vi pessoas, crianças indefesos, morrendo, onde já vi doença, né, como a malária, que ataca e que muitas vezes ataca de uma maneira tão forte que as pessoas não conseguem sobreviver, a fome, o terrorismo, atentados, enfim. Muito sentimento, muitas perdas, muita injustiça envolvida nisso tudo. E agora ver o Brasil passando por tudo que está acontecendo é algo que aperta o coração da gente, que dói na alma, né? Nosso povo, é nosso país, é o nosso futuro, a esperança para os filhos, para os sobrinhos, para a geração que vem, para a nossa velhice, se assim Deus permitir que aconteça. E a gente vê muita coisa envolvida, né? Não só a área da saúde, a gente vê a área política, a área emocional, abalada das pessoas que na maioria das vezes não conseguem lidar com tudo isso. Muitos se revoltam, outros se trancam num quarto, outros querem tirar a vida, outros negligenciam tudo e continuam, né, com a sua vida sem pensar no próximo e sem pensar naqueles que ele mesmo ama. Então é tanta coisa envolvida, né? E às vezes a gente precisa ter um tempo para chorar, sim, um tempo para refletir, sim, um tempo para levar uma palavra de amor, de carinho para aqueles que perderam o seu próximo nesse momento. Às vezes a gente precisa de compreensão para escutar aqueles que precisam só desabafar ou externar sua indignação. E às vezes não precisam que ninguém coloque mais fogo, ou não precisam de um sermão, mas precisam de um abraço, ou precisam de ouvido para escutar. Aprendi muito e tenho aprendido, mas uma coisa é certa: por mais que nós tenhamos experiência com perdas e com a morte, ninguém aprende e ninguém consegue lidar com isso facilmente. Continua sendo difícil. Continua sendo difícil receber notícias ruins. Continua sendo difícil saber que uma cidade grande como São Paulo tem falta de leito
e gente morrendo porque não tem espaço no hospital. Sim, isso estava acontecendo em muitos outros lugares, já aconteceu até no ano passado, no início da pandemia na Itália. Mas é diferente quando acontece com o nosso povo, parece que a gente sente na pele, a gente é envolvido de uma forma. Isso aconteceu muito comigo quando eu tive que vir para o Brasil para cuidar da minha saúde, quando eu tive que passar um tempo e eu vi a realidade do nosso povo, eu vi gente na rua passando fome, eu vi criança, filho de dependente químico, sofrendo todo tipo de abuso, de risco, e isso partiu meu coração, porque é meu povo. E a gente não pode pensar que tá tudo bem só porque a gente tá dentro de casa e a gente tem o que comer e, ok, vai ficar mais difícil, eu vou me apertar, não vou poder comprar aquela roupa que eu gosto ou viajar para onde eu quero, não vou poder ter a minha liberdade ou meus negócios vão sofrer, mas ok, eu tenho a minha segurança, eu sei que eu posso trancar a minha porta e que eu tô seguro. Enquanto existem milhares de pessoas vivendo em segurança, enquanto existem milhares de pessoas que não têm o que comer hoje, que já passavam dificuldades e que agora fica um pouco mais difícil, onde existem pessoas que já passavam dificuldades emocionais e que agora só pensam em tirar a sua vida, porque tem medo de morrer. Olha que situação, que paradoxo emocional pesado essas pessoas estão vivendo. Profissionais que perdem sua esperança porque perderam seus negócios, não tem como, ter que mandar embora um funcionário, saber que aquela pessoa vai enfrentar outras dificuldades. É muito complexo, é muito grande, é muito maior do que o nosso próprio problema sozinho. E nós precisamos, eu e você, dobrar nossos joelhos, dobrar o nosso coração em primeiro lugar, nos arrepender e falar: Senhor, ajude-nos. Senhor, nos dê uma direção. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, que tipo de palavra eu devo levar? Senhor, que tipo de ajuda o Senhor quer que eu faça nesse momento? Pai, o que minha família precisa? Pai, quem é meu próximo? Pai, de que forma o Senhor quer que eu veja tudo isso? Porque se eu for ver pela minha visão humana e momentânea, ou eu me revolto, ou eu entro numa depressão. Não tá fácil. Não é fácil. A gente precisa focalizar nossa mente, nosso coração, nosso espírito naquele que prometeu, naquele que não nos abandonou, naquele que disse que ainda que nós possamos sofrer situações, Ele está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Disse Jesus, João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ainda que morra, viverá eternamente. Eu creio na vida eterna. Eu creio que essa vida ela é passageira. Eu creio que nós não temos o domínio sobre os nossos dias, mas existe uma vida após tudo isso. Uma eternidade ao lado daquele que prometeu, ao lado daquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, no seu amor. Esse convite é para todos. Buscar esperança, entregar a tua vida, confiar quando o mundo inteiro não tem aonde confiar, acreditar, crer, ter fé, esperar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, saber que ainda que nós possamos estar passando pelo vale da sombra da morte, Ele não nos abandonou. Queridos, o Senhor está conosco, Ele está caminhando conosco, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele tem compreendido a tua dor. Talvez você não tenha forças, é por isso que Ele está te carregando.
O Senhor está conosco, Ele está cuidando das suas emoções. É Ele quem te faz acordar todos os dias. É Ele quem te lembra que você precisa orar. É Ele que nos anima para levar uma palavra, para enxergar um brilho aonde não existe mais. É Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Essa semana tivemos perdas, pastores, amigos, irmãos, cantores, pessoas que tiveram transformação na sua vida. Ouvimos falar essa noite o irmão Lázaro. Queridos, ainda que ele esteja morto, se ele creu, há uma eternidade sem lágrima, sem dor, sem enfermidade, sem incertezas, uma eternidade ao lado daquele que se deu por nós. Ao lado daquele que se deu por nós. Não desista, não desanime, tenha fé, creia que aquele que prometeu, ele é fiel. Creia que ainda que as situações estejam difíceis, você não está só. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está ouvindo as nossas orações. É momento de aqueles que creem, os discípulos de Jesus, possam se unir para ajudar uns aos outros. Tem irmão perto de você precisando de ajuda. Tem irmão perto de você precisando de uma oração, precisando de uma palavra. Ajude. Tem irmão perto de você precisando do emprego. Talvez você tenha ideias, talvez você tenha condições de ajudar essa pessoa a desenvolver. Talvez você conheça alguém que tenha uma vaga de emprego e você pode ajudar essa pessoa a ter esse momento transformado. Queridos, vamos parar de olhar para nós mesmos, vamos parar de olhar para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dificuldades, para as nossas próprias limitações. Vamos confiar, vamos nos dar as mãos, ainda que distantes uns dos outros, mas que a gente possa nos preocupar. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? É alguém que está precisando do teu tempo? Poxa, 30 minutos a mais que você pode doar de atenção, de ouvido, de olho no olho, ainda que seja online. Existe uma verdade que pode ser passada. Até que ponto você quer se envolver? O Senhor não nos criou só. O Senhor, Ele não nos deixou só. Nós temos Ele, nós temos uns aos outros. Nós devemos ser a igreja que cuida um dos outros. As pessoas estão brigando, estão preocupadas com os templos que estão fechados. Que horas? Quando é que nós vamos entender que o Evangelho é muito além disso? Quando é que a gente vai entender que Jesus não ficou preso num lugar só? Ele não ficou o tempo todo ali no templo, no pátio do templo ensinando. Ele ia de vila em vila, ele ia de casa em casa, ele parava em lugares inusitados. Ele é e ele continua sendo. Queridos, em nome de Jesus, independente das críticas, independente da falta de apoio, independente da falta de pessoas que possam crer em você e que possam te apoiar, faça aquilo que é certo. Não espere que os outros façam. Comece você a ser essa mudança. Comece você a agir diferente, em nome de Jesus. Que essa pandemia nos ajude a sermos mais humanos, a nos preocuparmos mais com o próximo, a entender que a nossa dor, sim, precisa ser cuidada, mas existe muito mais além da nossa dor, muito mais além de nós mesmos. Enquanto nós ficarmos parados, pensando em nós mesmos, pensando somente naquilo que nos impede de fazer, nós não vamos fazer nada. A partir do momento que a gente fala, eu tenho sim as minhas dificuldades, eu tenho sim as minhas fraquezas, eu tenho sim o meu momento de chorar, o meu momento de não acreditar talvez, mas eu quero levantar, eu quero ajudar outras pessoas, você vai ver que você mesmo vai ser fortificado. Quantas vezes eu me sinto só?
Quantas vezes eu sinto que não tenho um apoio necessário e eu disponho meu coração a buscar o Senhor. E o Senhor fala, ora com alguém. E eu começo a orar com alguém. Essa pessoa começa a contar suas dificuldades para mim. E o Senhor começa a colocar palavras no meu coração para compartilhar com aquela pessoa. E em primeiro lugar, quem Deus está cuidando é de mim mesma. A primeira pessoa que Ele está curando é a mim mesma, é a minha dor. Queridos, quando a gente se dispõe, e a gente entende que a gente está nessa vida para cuidar um do outro, para servir, para ajudar o próximo a escrever a sua história, a gente vê o tanto que a nossa história muda. Eu vi isso na minha vida, o quanto a minha história mudou e quanto a minha história tem mudado. Não é porque eu sou mais, porque eu não sou. Eu passo mesmas ou talvez até mais dificuldades e lutas que você, internas e externas. Mas eu não quero viver para mim. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero algo mais. Eu quero poder ajudar o próximo. Eu quero que as pessoas consigam entender que a vida é muito mais além do que a nossa caixinha, o nosso mundinho. Quando a gente anda e vai para uma comunidade, para uma favela, ou para a África, ou para o interior do Níger, que eu olho para aquelas pessoas, que eu olho para aqueles idosos, eu penso, podia ser meu pai, podia ser minha mãe. Não é, mas poderia ser. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, ser grato pelo que nós temos e entender que o Senhor não está castigando ninguém. Parar de julgar, parar de pensar que porque alguém está doente é porque ele cometeu erros ou pecado. Se você não pode orar, se você não pode cuidar, se você não pode estender a tua mão para acolher, fica quieto. A vida já não é fácil para muita gente. As situações que as pessoas estão vivendo já é difícil demais. Se a gente for julgar, por que eu vou ajudar? Por que essa pessoa não trabalha igual eu trabalho? Por que essa pessoa foi se envolver com bebida, com droga? Olha só, essas crianças agora estão assim. Eles que colham a sua própria consequência. Que tipo de pensamento é esse? Desumano. Como nós podemos dizer que amamos a Jesus e não nos importamos com o nosso próximo? Como nós podemos dizer que amamos Jesus e consideramos alguém sujo ou impuro ou pecador? Sendo que o Senhor, Ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para se fazer como nós, para que hoje a gente tivesse acesso. Quem está disposto a estender a mão e limpar alguém que está sujo? Porque um dia você também teve sujo, tão quanto ou mais. Queridos, nós precisamos crer, e crer com a nossa vida, e crer com a nossa alma, e crer com a nossa ação. Isso tem que ser além das nossas palavras. As pessoas estão preocupadas porque não podem se reunir no domingo para adorar a Deus e passam a semana inteira sem lembrar do que é adorar a Deus. Adorar a Deus é muito além do que levantar a tua mão e cantar louvores com letras bonitas. Adorar a Deus é muito além do que sentar e escutar. Isso é importante, sim. A unidade da igreja é importante, sim. Mas se você não tem uma vida durante a tua semana, na tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com as pessoas que você convive, com o teu vizinho, se você não tem uma vida digna, cristã, não adianta nada, acaba sendo tudo somente um teatro. Eu sinto muito, mas é assim que eu enxergo o Evangelho.
que a reunião para estar junto adorando a Deus é só um momento para festejar aquilo que nós vivemos os 7 dias da semana. Vamos refletir em nome de Jesus. Aquele que crê vive, aquele que crê segue, aquele que crê obedece, aquele que crê se entrega, aquele que crê, ele veste a camisa e ele defende com toda a sua força. Hoje eu vejo pessoas defendendo posições políticas, times, futebol, cantores, mas não erga sua voz para defender aquele que é, desde o princípio até a eternidade futura. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A esperança da glória é Jesus em nós. Jesus em nós. Esteja pronto, esteja preparado, independente das circunstâncias. Que o Senhor, em nome de Jesus, Ele possa estar na tua vida, no teu coração, nas tuas atitudes. Que o Senhor Jesus possa consolar tantas famílias nessa semana que perderam os seus entes. 15 mil famílias, 15 mil mortos em uma semana. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, que a gente possa ter decisão. Amém? Passa essa mensagem para frente. Respira, tranquiliza. E que o Senhor nos alcance. Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Eu tô emocionada, eu tô quebrantada. Querendo muito que o Senhor cumpra em nós o querer dele. Que não seja à toa as nossas idas e vindas ao Brasil, mas que seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, uma pessoa me disse que o Senhor, Ele tem algo para nós nesse momento. No Brasil, no Ocidente. Que a gente possa estar disposto. Senhor, eis-me aqui, estou disponível, eu amo o Níger. Eu não quero abandonar jamais o Níger, mas eis-me aqui. Para a glória do Teu nome. Aleluia. Aleluia. André, querido psicólogo aí, ajudando muitas pessoas, eu tenho certeza, com teu conhecimento. Eduardo, tempos difíceis, oração, isso mesmo, orar e agir. O Marco Aurélio, querido, tá aqui também. Oficial ID, que o Senhor possa guardar a Grace, pedindo oração. Gente, ora aí pela Grace, tá precisando de uma vaga de emprego, em nome de Jesus. A Tati, Deus abençoe, querida, que o Senhor te guarde nas tuas indas e vindas. O Will, a Tânia, amém, que o Senhor nos ajude a ter mais compaixão, amém, que o Senhor transforme os nossos corações, que possamos aprender. Estou lendo aqui os comentários. Perdoa-nos, Senhor Jesus, precisamos fazer mais e mais pela Tua obra enquanto há tempo. Amém. O Sérgio em São Paulo também faz um trabalho aí de ajuda ao próximo. Que Deus abençoe cada um de vocês. O Alexandre está me ligando aqui, deve estar precisando da minha ajuda, por isso que o vídeo até pausou. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida.